Olá! Vamos fazer uma pausa por um momento. Olhar para dentro e falar de algo que muito provavelmente todos já sentimos, mas que se calhar raramente discutimos abertamente. Vamos tentar perceber o mundo como ele é e porque é que, para tantos de nós, ele parece que simplesmente não funciona. Vamos começar com uma reflexão muito simples. A sério, se formos mesmo honestos connosco. Alguma vez tivemos aquela sensação de que estávamos a fazer tudo certo, sabem? A seguir todos os passos que nos disseram para seguir? Mas que mesmo assim, lá no fundo, no silêncio dos nossos próprios pensamentos, sentimos que algo não batia certo, como se faltasse uma peça no puzzle, uma peça que simplesmente não encaixava. Pois, é isso. É a tal sensação silenciosa. Um sentimento que, na verdade, é partilhado por muitos, mas que é falado por tão poucos. Desde sempre que nos dizem o que fazer, não é? Estudar, trabalhar, ser uma pessoa responsável. Dizem-nos para seguir aquele caminho que nos foi sempre pintado como o seguro. E, no entanto, mesmo depois de cumprir tudo, mas tudo à risca, fica aquela sensação constante, quase uma intuição a dizer-nos: tem de haver algo mais. E sabem, essa sensação tem uma origem muito clara. Ela nasce, precisamente, do caminho que nos ensinaram. O modelo é tão simples que todos nós o conhecemos de cor. Primeiro passo, estuda. Segundo, arranja um bom trabalho. Depois, trabalha. Trabalha arduamente durante anos a fio. E lá no fim, talvez, com alguma sorte, talvez chegue a tal liberdade. Mas vamos lá ser honestos outra vez. Pensem bem, quantas pessoas é que nós conhecemos que seguiram esse caminho, à risca, e que hoje vivem com aquilo que podemos chamar liberdade a sério, verdadeira liberdade? O problema, vejam bem, não está no nosso esforço. De todo. O problema está numa limitação. Uma limitação invisível que a grande maioria de nós nunca, mas nunca aprendeu a ver. Porque, no fundo, este sistema resume-se a uma coisa muito simples. A maior parte das pessoas troca o seu tempo por dinheiro, todos os santos dias, durante décadas. É esta a troca, a transação fundamental da vida de quase toda a gente. E esta imagem, uau, ilustra a falha central disto tudo de uma forma brutalmente simples. A regra é esta: se estivermos presentes, se trabalharmos, ganhamos. Mas se pararmos, não importa o motivo, tudo para. O rendimento para, o progresso para, tudo. E é isto, é exatamente isto que cria aquele tal teto invisível por cima das nossas vidas. Porque podemos esforçar-nos o que quisermos, mas a verdade é que o nosso tempo será sempre limitado, é finito. Mas é precisamente nesse momento, naquele ponto de frustração, em que sentimos esse teto a pressionar-nos, é aí que surge a pergunta. A pergunta que pode de facto mudar tudo. Não aparece de repente em letras garrafais. Não. Aparece de forma subtil, quase um sussurro na nossa mente que pergunta: e se? E se houver outra forma? E se aquela sensação de desajuste, aquela ideia de que algo não bate certo? E se isso não for uma falha nossa? E se o problema, na verdade, nunca fomos nós? E se for ainda mais profundo? E se o sistema onde nós fomos inseridos, o tal caminho que nos ensinaram, simplesmente não foi desenhado para nos levar onde realmente queremos ir? Para aquela liberdade que sentimos lá no fundo que é possível? Porque a verdade mesmo, é esta. Existe de facto um modelo diferente. Se olharmos com atenção, vemos que existem pessoas a viver de forma diferente. Pessoas que não estão presas à troca direta de tempo por dinheiro. São pessoas que conseguem construir algo que continua a gerar valor, a crescer, mesmo quando elas próprias não estão fisicamente presentes. E não pensem que são pessoas necessariamente mais inteligentes ou com mais sorte. Não. A única e crucial diferença é que elas encontraram um modelo diferente, uma forma diferente de operar no mundo. E é precisamente isso que vamos começar a fazer aqui. Vamos começar a entender esse modelo, e não como meros observadores, a ver de fora, mas como alguém que pode de facto fazer parte dele. Porque o ponto-chave de tudo isto talvez seja este. Se calhar aquilo que sempre procuramos, aquela tal sensação de que falta algo mais, talvez a resposta não seja trabalhar mais horas, nem com mais esforço, mas sim em simplesmente entender melhor o jogo, perceber as regras que mais ninguém nos ensinou. Fica a reflexão.